Olá, queridas! Estamos então nós reunidas para a nossa aula semanal, esporadicamente esta semana, quarta-feira pela manhã. E eu quero desde já acolher você que está chegando agora na comunidade, seja muito bem-vinda. Aqui é um espaço para nós, mulheres, então interagirmos, trazemos as nossas dores, também as nossas alegrias. E aqui podemos semanalmente tomar um pouquinho dessa dose, né? Que é a reflexão, que é uma aula, enfim, podemos aí trazer outros nomes para aquilo que nós vivemos semanalmente aqui, tá bom? E essa semana eu quero falar com você que é casada, com você, mulher, que se prepara para o casamento. Casar e permanecer. Como manter o coração firme quando o amor exige cruz? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero vir falar com você que é casada, que passa por essas exigências próprias do matrimônio. Dentre elas, a cruz. E diga-se de passagem, a cruz é aquela que sustenta de pé um casamento, um matrimônio, um sacramento. Então hoje eu quero falar com você, mulher que já está cansada, desanimada, pensando em desistir, jogando a toalha, já não quer mais saber, já não está aguentando mais. É o desgaste do tempo, é o emocional, é a solidão. Então é uma série de problemas que vem ocasionando um cansaço imenso no teu coração. Uma vontade de desistir, de não lutar mais. A perca da esperança acerca de um sacramento tão belo que Deus quis confiar a você, quis confiar ao seu esposo, ao seu cônjuge, não é? E veja, são muitas essas dores que ao longo de uma vida trilhada a dois, nós vamos então trazendo. Dentre elas, a solidão dentro do casamento, a frieza emocional, o distanciamento, a rotina, o cansaço por sentir sempre que somente a doação parte de um lado só. O outro nunca se doa, o outro nunca se dá, o outro não ajuda, não é mesmo? Também os conflitos que são repetidos, que se repetem, e que parecem não ter fim. Veja, se nós fôssemos olhar para o sacramento do matrimônio com olhos humanos, ele seria quase que impossível de existir. Mas ele somente é possível e dá frutos porque nós precisamos ter para com este belo sacramento um olhar sobrenatural, um olhar transcendente, um olhar que vai infinitamente além das nossas expectativas, não é? O próprio Fulton Sheen, naquele seu livro 3 para Casar, ele vai falar dos 3 amores, do eros, do amor pessoal e do amor cristão. E quando nós vamos lendo, compreendendo e entendendo, nós vamos então verificando em qual patamar nós estamos dentro do nosso casamento, dentro deste sacramento tão belo. E Fulton Sheen ainda diz que para um cristão, uma pessoa é alguém que eu deva sacrificar-me, não alguém que deva existir para o meu bem. Talvez seja este o grande segredo que não te contaram. Que dentro de um casamento você não existe para ser feliz, mas você existe para sacrificar-se pelo outro. E essa sim é a felicidade plena que brota de um amor desinteressado. Não é um amor que dá esperando recompensa, mas é um amor gratuito, que olha para o outro e compreende a fraqueza do outro, que entende a falha do outro, mas que não desiste dele, que permanece ali, que é o braço direito, que segue junto, que está do lado, que dá a força. É aquele teu marido que quebrou na empresa, é aquele teu marido que foi mandado embora, é aquele teu marido que tem uma série de divergências com os teus filhos, ou é aquela esposa, né? E aí, olhando para a nossa realidade, aquela esposa mais difícil, aquela esposa mais criteriosa, aquela esposa mais brava, aquela esposa menos temperante, e assim vai. Então veja, não há alegria quando há egoísmo. A alegria plena do matrimônio, ela só existe nessa doação.
em entender que a cruz, ela passa por mim e ela chega ao outro em amor, despejada em amor. Isso é fundamental. Então veja, suportar não significa se anular, silenciar, calar, escutar tudo, aceitar tudo de qualquer jeito, mas ao contrário, é amar com consciência, com a capacidade de refletir, com fé, com dignidade. É cuidar do outro, mas sem esquecer de mim. E veja, quanto mais eu me dou para o outro, quanto mais eu me sacrifico para o outro, mais plena de mim eu me torno, mais preenchida eu me torno. Por quê? Porque este sim é um amor desinteressado, é um amor verdadeiro. Então veja, ainda que tenha solidão, ainda que tenha rotina, ainda que tenha frieza, distanciamento, uma série de outras questões, não desista de tentar. E eu vou dizer para você aqui alguns pontos muito importantes, que talvez sejam pequenas dicas, pequenos estalos, que possam nos fazer mudar muitas coisas. Por exemplo, não guarda tudo para si, não guarda tudo sozinho. Abre espaço para uma conversa, para um diálogo com caridade. Segundo ponto, volta a rezar pelo teu cônjuge. Se ajoelha do lado da cama, estende as mãos sobre ele, reza, pede sobre ele o Espírito Santo de Deus. Pede a Deus pela vida desse seu cônjuge. Entrega ele nos braços de São José e não deixe de rezar por ele. Ele precisa. A nossa vida é um combate por natureza. Terceiro ponto, busque ajuda se necessário, não é? Busque uma direção espiritual, busque uma terapia, busque alguém que você confie plenamente que possa lhe prestar ajuda, ter esse braço, esse auxílio para você, para te auxiliar no meio da crise, da dificuldade, das lutas, enfim. Lembrar que permanecer não é ficar parada, estagnada, mas ao contrário, é crescer, é dar passos, mesmo quando o outro ainda continua parado. De repente, ele vai começar a caminhar vendo a tua mudança. Então, não espere que o outro mude, mude você primeiro. E por mais difícil que esteja, não desista do teu casamento. Não desista deste sacramento belíssimo que Deus confiou a vocês. E por que eu quis, então, propositalmente soltar essa aula na quarta-feira pela manhã, não é? Porque nós temos aí um feriadinho prolongado. E, de repente, esse é o tempo que você vai ter para conviver, para estar na presença do outro, para ser. Deixa um pouco de lado o telefone, deixa um pouco de lado as preocupações. Sirva, seja forte, ame, se doe, aproveite esses dias de descanso, esteja com aquele que você ama, acredite, não desanime, se entregue. Então, eu queria deixar aqui para vocês esse breve recado, espero que tenha chegado ao coração de muitas, não é? Nos auxiliado nessa luta constante que nós temos por viver e viver bem o nosso casamento, o nosso matrimônio. Afinal de contas, um sacramento é para ser vivido a 3 e nunca a 2. Somos nós e Deus. Então, por vezes, o nosso casamento pende ao fracasso porque nós tiramos Deus do centro. E, na realidade, nós somos como que marionetes na mão desse Deus que rege e conduz todas as coisas. Tá bom? Então, eu deixo para você aqui o meu muito obrigado por você estar aqui. Não esquece, curte, compartilhe o nosso vídeo, não é? Mande para muitas pessoas, convide mais pessoas para estar conosco aqui na comunidade, participe conosco, venha você também, deixa lá então o seu like, compartilha o vídeo e nós seguimos por aqui, tá bom? Para você então, um beijo, força e coragem, não desanima, não desiste, vamos juntas, nós somos uma família, seguimos caminhando. Até mais!